Muito boa noite. Ah, os meus preferidos estão aí. Paulo e Guidio. Paulo Novita, meu queridão. Ah, é isso mesmo. Oi, doutor Christian. Um beijo especial para você. O Gui tá por aí. Olá, doctor. Tudo bem? Não estou te ouvindo. Vê se tem algum probleminha aí de conexão do seu microfone, por favor. Não. Olha, temos vários colegas seus aqui, hein? Que responsabilidade. Pois é. Bom, vamos lá. Vou começar me apresentando para quem não me conhece. Eu sou a Carol Moura, eu sou gestora da Bonvit Academia da Unidade de Ourinhos e sou professora de Jiu-Jitsu dos adultos e do infantil também. E hoje, na nossa live de conteúdo, eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Dr. Paulo Novita. Ele é médico, é hematologista, clínico. E atua aonde, Paulo? Conte aí pra gente. Onde você trabalha atualmente? Eu trabalho na Santa Casa de Ourinhos, que o Hospital do Câncer de Ourinhos faz parte, né? Então, o Hospital do Dr. Monzilo, hoje em dia, é o Hospital do Câncer de Ourinhos. Uhum. Então, a maior parte do meu trabalho é na Santa Casa, mas eu sou cooperador da Unimed também, atendo meu consultório atende convênio Unimed e eu atendo SUS também. A maior parte do meu atendimento é SUS. Legal. Bom, a gente teve a ideia, né? A Movit Academia teve a ideia de convidar você para conversar com a gente, para a gente falar um pouco sobre a pandemia, né? Como não podia deixar de ser. Parece, eu estava aqui um pouco antes de começarem as lives, né? Toda vez um pouco antes, uma meia hora antes, eu começo a me concentrar, pensar no conteúdo, o que, que a gente vai conversar e tal, preparar a pauta. E assim, parece que a gente vai falar mais do mesmo sempre, mas as pessoas ainda têm muita dúvida, né? Então, assim, primeira coisa, eu queria te perguntar sobre o isolamento social, né? Esse isolamento social que a gente está fazendo, ou que todo mundo deveria estar fazendo na medida do possível. Eu falo na medida do possível porque tem gente que precisa continuar trabalhando, né? Vocês médicos, o pessoal todo da enfermagem, o pessoal da limpeza dos hospitais e outros serviços que a gente tem que não podem parar, né? Ele está dando algum tipo de resultado positivo? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Principalmente porque a situação em Ourinhos ainda está bastante sob controle. Uhum. E eu tenho bastante fé de que isso é resultado da política de isolamento social. Ele não é um mérito exatamente de Ourinhos, apesar de ter havido o engajamento da população. Eu Uhum. acho que é um mérito de todo o Brasil, porque tirando a situação de Manaus, que está bastante ruim, de maneira geral, a situação do Brasil, a gente conseguiu dar conta do recado por enquanto. Os serviços de saúde não se esgotaram em recurso, os hospitais de campanha ainda têm bastante vaga, as UTIs de São Paulo estão cheias, mas os hospitais de campanha especificamente ainda têm bastante vaga. Então, quer dizer, eu acho que isso é fruto dessa política de isolamento social, sim. E acho ela importantíssima. E assim, a minha visão, que é médica, vamos dizer assim, eu sou favorável à manutenção dessa política de isolamento social, embora eu entenda que é muito difícil você manter o país parado, vai ter que voltar de alguma forma, não existe outra solução. A questão é Aham. como que isso vai voltar, e ninguém sabe, na verdade. Acho que ninguém nunca passou por isso para ter uma fórmula pronta para responder. Eu me lembro Então, que logo que começou, né? Um pouco antes da gente viver o isolamento, que foi naquela segunda-feira que a gente teve lá naquela reunião da Secretaria de Saúde, né? Que foi a primeira reunião que a Secretaria de Saúde fez. uhum. Que a Secretaria de Saúde de Ourinhos, né? Fez para todos os municípios, né? Informando os primeiros informes de que teria realmente isolamento social, etc e tal. É, eu cheguei em casa, né, e muita coisa para fazer, e vai fechar academia, não vai fechar academia, aquela história toda, e aí ainda tinha o grupo das academias, então todo mundo, vários proprietários de academia, sem saber o que fazer, e eu me lembro de parar,
pensar e perguntar para o meu sogro, que tem 72 anos, viu, o senhor em 72 anos de vida já passou por alguma coisa igual a isso? E aí ele disse, não, nunca vi. E aí você tem noção da magnitude do negócio, né? De como que isso Sim, é estranho para todo mundo, né? exato, Viu, antes da exato. gente continuar, eu preciso dar um recado, porque é o seguinte, a Movit Academia, além de fazer várias lives de conteúdo, nós estamos fazendo 3 lives de conteúdo por semana. A partir de hoje, nós teremos alguns sorteios aqui. Então, hoje, nós teremos um desconto da Pizzaria Verace, aqui de Ourinhos. Então, quem está aí na live, fique por aqui, porque daqui a pouco eu vou dizer como é que as pessoas vão conseguir esse desconto. Você gosta de pizza, Paulo? Opa, com Então você certeza. vai, então com certeza você vai gostar do desconto. Mas então voltando agora. As pessoas dizem assim, eu já escutei muitas pessoas falarem, nossa, mas todo mundo dizia que o pico ia ser em abril, no começo de abril, e depois no meio de abril, e agora vai ser em maio, em junho, esse pico não chega logo, então vamos logo liberar isso daí, né? Mas assim, não entendo cientificamente, né? Apesar de ter estudado epidemiologia, né? Fiz doutorado até em epidemiologia. Mas, assim, ao meu ver é o seguinte, o pico só está indo para frente porque a gente está fazendo isolamento. Então, a gente tem que continuar no isolamento por enquanto. É isso mesmo? É isso. Então, assim, a gente sempre estava esperando que esse pico fosse acontecer. E esse pico ainda não aconteceu. Isso está virando até motivo de piada, na verdade, né? Mas é aquela história que o pessoal fala: quanto mais o isolamento social der certo, mais as pessoas vão dizer que ele não era necessário. Tá? Hum, Então, o isolamento social vai acabar jogando o número de casos mais para frente. O que a gente ouve falar é que o interior, de maneira geral, está mais ou menos 2 a 3 semanas atrasado em relação a São Paulo. E isso foi na hum, semana passada. Então, quer dizer, a gente tem ainda mais 2 semanas, a gente imagina, que os casos vão começar a chegar a partir da semana que vem da outra. Já tem caso aham, em Ourinhos, mas os sim, casos vão aumentar em número a partir da semana que vem ou da outra. E aham, isso, óbvio, cara, é uma projeção, quer dizer, ninguém consegue adivinhar o futuro. aham, Então, como médico, o que eu falo? O serviço de saúde, ele tem que se preparar para o pior e tem que rezar para o melhor acontecer, entende? uhum, Eu acho que a gente está preparado para o pior, com certeza. Embora, assim, o pior dentro daquilo que a gente imagina, né? Porque se acontecer o pior, não existe serviço de saúde no mundo que esteja preparado. Veja a situação dos Estados Unidos. exato. Eles Que tem bateram dinheiro e ontem tem 40 mil tudo, né? mortes, É, justamente. exatamente. Ontem eles bateram 500 mil mortes. Ontem foi confirmado 500 mil de infectados nos Estados Unidos. Quer dizer, é um país que é uma referência quando a gente pensa num país rico aqui no Brasil, geralmente a gente pensa nos Estados Unidos. É, E, embora a gente saiba que o sistema de saúde deles tem uma série de falhas, ainda a gente pensa que é um sistema de saúde eficiente e moderno. E aham. lá as coisas estão indo para o brejo, quer dizer. Então, em Nova York, que é a cidade coração do mundo, as coisas estão indo para o brejo. Então, assim, eu acho que dentro do possível, Ourinhos, a Santa Casa, a população oriense, pô, eu imagino como deve ser para você difícil estar com a academia fechada. E para os Nossa, outros donos de academia também. Então, o mérito disso, se essa curva não acontecer, se esse pico não chegar, com certeza o mérito disso é de todo mundo que se engajou nisso. que legal. Isso é bom ouvir no final das contas, porque apesar de toda a dificuldade, né? A gente tem enfrentado muita dificuldade, porque não é fácil você manter um negócio que só presta serviço e a gente só tinha serviço ao vivo, né? A gente não tinha nada online. A gente teve que se adaptar agora. A gente tem um atendimento online, a gente conseguiu desenvolver correndo e às pressas, e obviamente ainda estamos fazendo várias correções nesse atendimento. A gente não tinha uma estrutura para isso, né? Então, até o meu sistema de informação da academia eu tive que mudar, comprar um outro para conseguir acessar da minha casa, para cada professor conseguir acessar da dele, mas se for para o bem, para conseguir o achatamento da curva, eu acho que tá mais do que valendo, né? Eu acredito nisso, eu, Carol, né? E isso é O bem mérito bacana. disso é de vocês, eu não tenho a menor dúvida disso. Que O bom. mérito, os profissionais de saúde, eles estão, vamos dizer assim, faz parte do nosso pacote, do nosso risco ocupacional, é se expor. Não existe solução para isso. Imagina se eu resolvo não atender as pessoas porque eu estou com medo.
né? Então, faz parte do nosso pacote de risco ocupacional. Agora, imagina para quem é dono de comércio que, puxa, não tem, entre aspas, nada a ver com isso, ele se engajar a respeito e manter o seu estabelecimento fechado, respeitar isso, puxa, isso é sabendo de toda a dificuldade, de todo o risco que ele vai passar de se endividar, de ter que demitir gente, sabendo de tudo isso, mas assim, se a coisa der certa, o mérito disso é dele também, quer dizer, não é Aham. só do sistema de saúde, o mérito é de toda a sociedade, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que é muito legal a gente. Eu vou até. Tô pensando aqui com os meus botões, mas produzir um post falando isso, porque eu acho que a população merece receber esse tipo de notícia, porque é tudo tão negativo, né? Então, saber que a gente foi responsável por isso, e eu nunca tinha parado para pensar, nossa, olha que legal, né? Tem a parte boa do negócio, porque eu acho que o Uhum. empreendedor. Todos os dias eu acordo pensando, nossa, o que de positivo eu posso pensar hoje? Porque se eu acordar no negativo, eu quebro, né? Eu não motivo minha equipe, eu não motivo meus alunos, eu não vou estar aqui de pé para fazer uma live, não posso estar chorando. Enfim, eu acho que é isso. Então, a gente ter esse engajamento e esse reconhecimento, eu acho que é muito importante, principalmente para aqueles que não estão entendendo, né? Tudo isso, que estão fazendo porque são obrigados, e a gente sabe que tem muito empresário pequeno que está quebrando, né? Que já quebrou. Então é muito Sim, triste. Então eles querem sobreviver e aí para sobreviver vale tudo, inclusive se expor. Essa é a real, né? O cara tem que pôr mas comida na você vê, mesa. é interessante isso, né, que a gente está ouvindo e vê, e poxa, eu fico super emocionado quando eu vejo aquelas manifestações de palma dos profissionais de saúde na França, em São Paulo, né, em Nova York, todo esse pessoal batendo palma para o profissional de saúde. E, puxa, eu fico super orgulhoso de fazer parte dessa população que está indo lá mesmo e vendo e enfrentando de fato o bicho que é invisível, mas está enfrentando. Mas eu bato palmas para vocês também, cara, porque se a coisa está sob controle, volto a dizer, o mérito disso é muito desses empresários, desses empreendedores, desses pequenos lojistas que estão batendo no peito e tudo bem, eles podem até estar pé da vida com a situação, obviamente, ninguém está feliz com Claro, isso, ninguém tá feliz, mas o pessoal óbvio. está batendo no peito e mantendo esse fechado estabelecimento, e se a coisa, se o caldo não entornou aqui ainda, eu volto a dizer, é mérito de vocês sim, parabéns. Que legal, que legal. Paulo, toda vez que eu me lembro que eu fiz mestrado e doutorado em saúde pública, né? Na Faculdade de Saúde Pública, lá em São Paulo. E aí, obviamente, eu estudei toda a história da saúde pública, do SUS, enfim, tal, né? E aí, o quanto que é importante, né? O quanto que foi um divisor de águas as pessoas lavarem as mãos, né? Isso foi um impacto positivo na saúde pública, né? E aí, Sim, qual será o nosso impacto positivo hoje em relação ao coronavírus? Porque assim, aqui em casa, como a gente tem o meu sogro que mora com a gente, 72 anos, e tem o Christian, que é médico, que trabalha na frente, é bastante complicado. O cuidado é gigantesco, né? É pé dentro da boa antes de entrar em casa, é roupa lavada separadamente, é dormindo em quarto diferente, enfim, toda uma logística diferente. O que disso a gente vai ficar? Você você acha? sabe que assim, o coronavírus, né, o Covid, ele trouxe para a gente bons hábitos que a gente já deveria ter tido há muito tempo e que só agora a gente está dando importância. Quer dizer, os profissionais de saúde que frequentam hospitais, a gente está bastante preocupado com o coronavírus, mas há 6 meses atrás a gente não estava preocupado com as nossas bactérias multiresistentes, a gente não estava preocupado com os nossos bacilos de Koch, com as nossas Klebsiellas KPC, com os nossos bichos muito ruins. E a gente Aham. voltava para casa como se nada tivesse acontecido e abraçava e beijava a nossa família com as nossas roupas que a gente chegava do hospital. Então, esse Uhum. vírus, ele vem, na verdade, trazer boas práticas que a gente sempre deveria ter tido, viu, Carol? E eu acho que vão ficar. Essa questão da gente ter cuidado com a roupa que a gente entra dentro de casa, essa questão da gente ter cuidado em tomar um banho antes de abraçar nossa família assim que a gente chega do trabalho, essa questão da gente levar uma roupa para trabalhar diferente, Uhum. uh, de se preocupar mais com lavagem de mãos,
que deveria ser algo que está, puxa, implícito ou dentro da alma do profissional de saúde, né? Isso vai continuar, eu acho, pós-Covid. Até porque eu não acho que o Covid vai desaparecer tão cedo, até Aham, desenvolver uma vacina. sim. Então eu E acho que... Pode pode falar. falar? Não, fala. Não, então eu acho que a gente, esses pequenos hábitos de saúde, assim, de vida, assim, do profissional de saúde especificamente, e das pessoas de maneira geral, Carol, devem melhorar, sim. Você tá me vendo? Ah, voltou, não sei por que Agora foi. aconteceu alguma coisa. Tô com medo desse Instagram. O Instagram tá bloqueando várias contas, viu? Eu acho que as pessoas que Ah, é? falam demais e usam demais o Instagram sem fazer impulsionamento, acho que ele tá dando uma cortadinha. Fiquei com medo agora. Pessoal que está Ah, assistindo a nossa live, fique de olho que logo mais teremos vários benefícios para quem está assistindo a live. Tanto da Estação Baguete, que tem uma surpresinha bem bacana, e também da Verace Pizzaria, tá? Então aguarde que daqui a pouquinho, daqui a uns 15 minutinhos, eu já vou soltar o código e vou explicar exatamente como que vai acontecer, tá? Voltando nos nossos hábitos, na mudança de hábitos, né? Uma das coisas que eu tô muito paranoica aqui na nossa casa é a limpeza dos alimentos que vêm do supermercado, né? Porque, por exemplo, só de pensar, quando eu vou escolher laranja, né? Um exemplo aí, laranja, pensar que várias pessoas puseram a mão, me dá um o negócio do o carrinho de supermercado, lá onde você põe a mão, também, cheio de coisa. E todas as outras coisas. Todas as coisas que chegam em casa, a gente higieniza tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tô falando que eu tô lavando até banana, né? Já tô paranoica aqui. Até banana a gente tá lavando. Mas eu acho que tem coisas que a gente deveria fazer e a gente não fazia. Eu acho que a gente passava um olho, assim, uma vista grossa por cima de tudo e acabava sendo uma coisa meio nojenta, não era não? quando a gente para pensar, é isso mesmo, né, cara? Você pensa, pô, como é que há 6 meses atrás, há 4 meses atrás, como é que em dezembro eu não pensava nisso, Aí, a TT tá né? falando que ela também. Tem vários colegas médicos assistindo, viu? O Glauber passou por aí, a TT, a Érica Duarte, deixa eu ver mais quem aqui. Vários médicos. Ai, perdi eles aqui. Tem um que mandou um abraço para você, Dr. Léo Aloísio. É Eu meu não colega sei. de turma. Ah, então, ele mandou um abraço para você. Então, mas eu acho que é isso, a gente fica meio paranoico, porém, pero no mucho, né? Tem umas coisas que a gente Sim. deveria já fazer há muito tempo. Mas assim, o que eu penso? As frutas de casca grossa, por exemplo, banana, melancia, em que você não vai comer a casca, você vai jogar a casca fora. Eu não acho que a gente precisa ficar lavando muito banana, nem melancia, nem melão, etc. Tal. O problema principalmente são as frutas de casca fina. Então, por exemplo, a maçã, que você Uhum. geralmente come com casca, né? Aham. Eu acho que a gente tem que se preocupar sim com a lavagem adequada dessas frutas. Uh, e, e basicamente isso, né? Eu acho que a gente se preocupava pouco com isso, sabe, Carol? Não ficava pensando, ai, quem que será que pegou aqui, quem que será que não pegou aqui. Uh, Aham. mas isso é um hábito de higiene que eu acho que vai vir para ficar. É. Lembrando que assim, o álcool gel, né? Ah, Ele não substitui lavagem de mão, tá? Então assim, a gente vê muita gente na loucura do álcool gel. Logo quando começou essa coisa, gente estocando álcool gel, muito. gente comprando litros de álcool gel para ter em casa. Mas, na verdade, o álcool gel ele é uma alternativa à lavagem de mãos. Sempre que você puder optar entre lavar as mãos e usar o álcool gel, opta por Lava. lavar as mãos. E outra Nossa. coisa, Pra mim quando as era a suas mesma. mãos estão... Eu achava que era a mesma coisa. Às vezes até eu uso o álcool gel porque eu acho mais prático, porque tá ali é só apertar do que lavar a mão né, e lavar todos os dedos, lá, lá, lá. Eu prefiro, e aí, ó, nem compensa. Exato, na verdade é assim, quando as suas mãos estão visivelmente sujas, É, o álcool gel não serve. tá. Você tem que lavar as mãos. Então, se você tiver com sujeira nas mãos, você precisa lavar suas mãos com técnica adequada. Lavar a mão com técnica adequada significa pelo menos 20 segundos de lavagem. Na Aham. prática, a imensa maioria das pessoas lava aquela mão em 5 segundos e já vai secar na Passa uma toalha. aguinha, Tá? né? Passa uma aguinha. E a Passa uma toalha fica até aguinha, encardida, né? A toalha até fica encardida com ela. justamente. E outra coisa, né? Se a gente está em ambiente público,
a toalha tem que ser de papel. Não adianta você usar a toalha de pano em ambiente público. Quer dizer, isso é horrível, né, cara? É meio. Às vezes, quando eu estou na minha casa, que sou eu, minha esposa e 2 filhos, se a gente lavou muito as mãos, a toalha do banheiro nem seca, ela fica meio úmida na hora que você Fica vai úmida, secar. exatamente, aqui Mas também. tudo bem, eu estou entre família aqui, então não vejo problema nenhum nisso, né, cara? Uhum. Mas Viu, tem duas tem que lavar. perguntas aqui. Tem duas Obrigado. perguntas. A Ana Paula, que é nossa aluna aqui de Ourinhos, ela está perguntando assim: nossa, eu também sou neurótica com isso, será necessário? Ela estava falando da lavagem e limpeza e tal, né? Você acha que depois que Então, passar depois de passar a pandemia, ok, a gente vai ficar com alguns hábitos, mas a gente vai precisar continuar fazendo tudo isso? puxa, eu acho que não. Eu acho que a gente vai se preocupar mais com aquelas coisas que realmente a gente tem um contato importante, né? Coisas que a gente já fazia, por exemplo, lata de cerveja, lata de refrigerante, em que você já lavava ali o local onde você coloca a boca. Aham, Eu acho que algumas frutas a gente tem que melhorar nossa lavagem mesmo, principalmente as frutas de casca fina. tá. Algumas coisas que a gente recebe de encomenda em casa, a gente vai se preocupar mais com uma higienização. Nossa, nem Mas eu acho que fale. também essa coisa de você ter que, puxa, lavar os sucrilhos, não precisa, entende? Meu, eu vou te contar o que eu fiz outro dia. Eu fui num mercadinho de bairro, porque tava tudo fechado, comprar mussarela. E aí eu fui era lá num negocinho de carne, né, no açougue lá. E aí eu Tá. pedi, eu de máscara, né? Claro que o funcionário tava com a máscara aqui e falando debruçado na balança, com o cotovelo assim na balança, já me deu um negócio, né? Aí eu pedi um pedaço de mussarela. Ele falou: ah, tá bom, pegou o pedação, colocou em cima de uma tábua de carne suja, que ele já tinha usado para cortar carne, ele cortou o queijo, embalou o queijo e me deu. Eu cheguei em casa, eu lavei com detergente o queijo. Imagina que Aí você neurose. adorou. Não, mas no Meu, caso eu também teria lavado, viu, cara? me deu um negócio tão. Viu? Tem uma outra pergunta aqui. A Sandy está perguntando: Paulo, qual que é tipo de sabão que pode usar para lavar as mãos? Qualquer tipo. Qualquer tipo. Esse vírus, inclusive, ele tem uma capa lipídica, né? Aham. Então, o sabão é um excelente produto para você lavar suas mãos e higienizar suas mãos. Na verdade, o termo correto é higienização das mãos. Uhum. Porque justamente por ele ter essa capa lipídica, como qualquer sabão tem a capacidade de saponificação, quer dizer, de você diluir gordura, ele vai garantir uma proteção bastante adequada. Tá? Tá. Uma outra pergunta que eu queria saber é sobre o uso de máscara, né? No início, estavam falando que não era qualquer máscara que resolvia. Hoje, o que se fala aí na mídia é use qualquer máscara que já é melhor do que nenhuma máscara. Então, minha primeira pergunta é isso aí. É melhor usar qualquer tipo de máscara, de qualquer material, do que não usar máscara? É assim, Carol, isso é um tema de bastante controvérsia, viu? Ah, Tá? A posição oficial da OMS até um mês, 4 semanas atrás, era de que só profissionais de saúde deveriam usar máscara. Tá? uhum. Mas o que aconteceu? Eles viram a incidência do coronavírus nos países orientais, onde o uso de máscara ele já é um hábito da população, principalmente Japão e Coreia do Sul. Tá? Aham. E eles observaram que nesses países, naquela situação, a epidemia foi mais branda do que na China e na Itália, por exemplo. E eles associaram isso ao Interessante. uso de máscara. Tá? Tá. Então, dentro disso, surgiu a ideia, que é plausível, inclusive, de que todo mundo usa máscara, você vai ter uma diminuição da contaminação. Tá? Entendi. Não existe nenhum estudo comprovando isso. Então, a gente exerce medicina, hoje em dia, através de um negócio chamado evidência médica. Então, quer dizer, Totalmente, né? para tudo tem que ter um estudo comprovando a eficácia daquela situação. Aham. Para essa situação especificamente Não do tem, uso né? de máscaras por toda a população, não existe nenhum estudo que demonstra isso. Porém, eu não acho que é uma ideia ruim a população toda usar máscaras. E a Uhum. própria OMS mudou seu posicionamento depois disso. Tá? Tá. O que acontece? O meu grande medo quando a gente usa máscara é a falsa sensação de segurança que a máscara dá e a gente acaba deixando de fazer o que é principal, que é Uhum. distanciamento social
Então, manter mais de 1 metro em relação a outra pessoa e, principalmente, manter a lavagem de mãos. Tá? Sim. Então, por você estar com máscara, você pensa, bom, estou com máscara, estou protegido, então eu posso mexer aqui, posso mexer ali e não preciso lavar minhas mãos porque eu estou protegido. Só que a máscara, por exemplo, ela não protege o olho. Então, você está distraído, coça o seu olho, você pega vírus quando você coça o seu olho também, porque esse vírus tem uma capacidade de penetrar as mucosas. Tá? Então, quando você está usando máscara e não está protegendo o olho, você instintivamente coça o seu olho lá, porque você pensa, bom, estou de máscara, não vou pegar o vírus porque eu estou protegendo meu nariz, e você acaba pegando de qualquer jeito. Então, a máscara, ela é uma ferramenta a mais para você se proteger e, principalmente, o racional do uso da máscara é você diminuir o contágio, porque você está colocando uma barreira física por sobre a sua boca, que vai diminuir a dispersão de perdigotos quando você fala, quando você conversa, quando você tosse, quando você espirra, tal. Tá? Então, eu não acho ruim. O que eu acho ruim é a população leiga, a população que não pertence ao grupo de profissionais de saúde, está utilizando máscaras que são destinadas aos profissionais de saúde. Isso eu acho ruim. Sim. Então, o que acontece? A gente está vendo muita gente utilizar máscara cirúrgica descartável. Eu vejo na rua gente utilizando máscara N95, PFF2, que eu não sei nem como essas pessoas tiveram acesso a essas máscaras. Mas qual que é o grande problema disso? O grande problema é que, se essas pessoas estão comprando, se essas pessoas estão utilizando essas máscaras, isso pode fazer falta para profissional de saúde. Tá? Em São Paulo está fazendo já, viu? Porque eu conversei com uma amiga que ela é diretora de uma unidade de PSF lá em São Paulo, e ela falou, Carol, não tem mais máscara. Eu falei, tá, e aí, como é que você trabalha? Ela falou assim, o pessoal vem com máscara de pano. Complicado, e você né? vê, Carol, que interessante, ó, essa pandemia começou e o preço dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, que são as máscaras cirúrgicas, óculos de proteção, touca, o preço triplicou, quadruplicou. Então a gente pagava é um absurdo R$30 uma caixa de máscara e está pagando R$250 uma caixa de máscara. Eu acho que isso é oportunismo, né? Isso é de um oportunismo, isso é de uma baixo, é tão baixo isso, quer dizer, é você querer ganhar dinheiro numa hora em que está todo mundo se ajudando, né? Deveria, né? Deveria se ajudar, né? E eu falo isso, eu falo muito isso. Eu desde o início eu digo, né, para todo mundo que me conhece, nas lives eu tenho falado muito isso, do tipo, todo mundo vai sair perdendo, vai ter um prejuízo financeiro nisso, todo mundo vai ter. Se a gente dividir isso, todo mundo perde um pouquinho. Então, por quê? Porque é óbvio que todo mundo vai perder. Se não, vai ter gente que vai perder muito e vai ter gente que vai perder um pouco. É isso. Porque perder todo mundo vai. Né? E vamos ir além, né? Quer dizer, não é Ourinhos que vai perder, não é o Brasil, o mundo perdeu 2020. O mundo, completamente. Quando começou isso, né, na sexta-feira anterior àquela reunião que nós fomos lá na Secretaria de Saúde, que foi antes de ter o decreto daqui de Ourinhos para fecharem as coisas, né, eu já tinha comprado álcool gel para a academia, então eu tinha feito cotação, etc e tal. E aí, uma farmácia, que eu não vou dizer o nome, obviamente, me deu um orçamento absurdo de um dia para o outro, tipo, dobrou o preço. Eu achei isso de uma má fé tão grande, mas tão grande, que eu falei assim, olha, eu não compro mais nada lá, mas nem uma agulha eu compro naquele lugar. Porque se fez isso numa situação dessa, o que faz normalmente? Porque eu acho que assim, uma coisa é você ter oportunidade numa crise, outra coisa é você ser oportunista numa crise. Né? Então, você já vai vender muito álcool gel. Você precisa ganhar muito ou você ganha na quantidade? Entendeu? É só pensar, vai ficar rico nas costas dos outros? Pelo amor de Deus. A Isa, que é a irmã da TT, médica, a Isa escreveu assim sobre as máscaras, que a gente estava falando sobre as máscaras, né? Que as pessoas usam as máscaras erradas, que deviam ser para os profissionais da saúde, e ainda usam para baixo do nariz, né? Usa aqui a máscara, ao invés de pôr aqui em cima. Eu vi muitas pessoas, inclusive atendentes nos supermercados, que usam a máscara aqui.
Ou seja, não está protegendo nada, Não né? está protegendo absolutamente nada. Nada. Está desperdiçando o uso da máscara. É isso. Pode, Bom, entre ficar assim e ficar sem máscara, você pode ficar sem máscara, que não tem a menor melhor, né? diferença. Porque daí fica aquele calor na sua boca, você não consegue falar direito, né? Então já tira de uma vez e deixa para alguém que vai usar direito, né? Exatamente. Bom, olha, são 19 horas e eu prometi que às 7 horas eu ia falar para as pessoas que estão assistindo a live como é que elas vão garantir o desconto na Pizzaria Verace. Então, olha só, todo mundo que ligar quinta, sexta, sábado e domingo na Verace. Então, os 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, a partir de amanhã, né? São os próximos 4 dias, vai ter 10% de desconto na sua conta com entrega grátis, desde que mencione que a Movit invadiu a sua casa. Então, liga lá, fala: oi, tudo bem? Queria pedir uma pizza porque a Movit invadiu a minha casa. Tá? A gente está com a hashtag que nós vamos invadir a sua casa, já que a gente está fazendo atendimento online, fazendo vários treinos, publicando vários treinos aí. E na Estação Baguete, a Estação Baguete está fazendo umas marmitinhas deliciosas com um preço muito, muito bacana, bem acessível mesmo. E ela é. Ah, e a Patrícia da Baguete, ela é uma graça, né? Ela é toda preocupada com a forma, com a entrega, ela põe bilhetinhos, enfim, é muito legal, além da comida ser uma delícia. A Estação Baguete, todo mundo que pedir marmita na quinta, sexta e sábado e falar que a Movit invadiu a sua casa, então manda o WhatsApp lá na Estação Baguete pedindo a sua marmita e fala que a Movit invadiu a sua casa, vai ganhar um docinho junto com a sua marmita. Beleza? É isso. Vamos continuar aqui, Paulo. Bom, aí a grande pergunta é, que não quer calar aqui para o meu ramo: quando que as academias poderão abrir? Puxa, é uma pergunta bem difícil, Carol. É assim, ó. Eu acho que não deve demorar muito para as academias voltarem a trabalhar. Tá? Assim Você acha como que dia qualquer 11 de estabelecimento. maio o Dória libera? Ou você acha que vai estender mais um pouco? Eu acho que talvez sim, mas é difícil responder essa pergunta. É difícil te dar uma data fixa, tá? O que eu acho que vai acontecer é que mesmo liberando a abertura das academias, vão haver condições para que essas academias fiquem abertas. Tá? Uhum. A Então, gente é recebeu muito vários difícil, manuais. é muito difícil a gente encontrar a Movit como a gente costumava encontrar às 6 da tarde, cheia de gente, lotada, com o pessoal fazendo aula em tudo que é canto. Eu acho que isso vai demorar a acontecer novamente, tá? O que eu acho que vai acontecer é que vão haver um número máximo de alunos que vão poder estar por período. Então, quer dizer, Por metro quadrado, eu penso por que por metro metro quadrado. quadrado, né? Provavelmente. E aí vai ter que levar em conta a equipe também, né? Quantas pessoas da equipe que vão estar ali trabalhando, tal. Acho que número de pessoas em Exato. geral, né? Provavelmente. As pessoas vão ter que utilizar máscara, o que é um certo problema em algumas atividades que você realiza dentro da academia, por exemplo. Como é que você vai fazer um rola de Gil com máscara, cara? Puta, não dá, cara, entendeu? É super complicado isso. Como é que você vai fazer um spinning de máscara? Puxa, você não vai conseguir fazer spinning de máscara. Na hora que subir ali, se tiver que fazer uma subida forte ali, a máscara não deixa você respirar. Deixa eu só Mas, te de maneira geral, interromper. Deixa eu só te interromper uma coisa, claro, que agora você falou isso, porque eu não tinha me atinado nisso, porque a gente recebeu duas cartilhas, né? Uma do CREF, que até que não é tão, como eu vou falar, um pouco mais branda o que ele sugere de atendimento pós-Covid, né? Nesse tempo até voltar ao normal, vamos dizer assim. E uma de um outro lugar que eu não vou me lembrar a fonte. Depois eu vejo a fonte, mas que ele é mais restrito ainda. Mas nas duas diziam que a equipe deverá estar paramentada de máscara e luvas. Máscara e luva. Avental não falou, mas máscara e luva. Mas não falou nada sobre os clientes. Ou seja, todo mundo, inclusive os clientes, vão ter que usar máscara, é isso? provavelmente. Muito provavelmente. Nossa. Até Tipo, os clientes vão ter que usar máscara. igual em condução. Tipo, nos ônibus as pessoas vão ter que usar máscara, é isso? Eu acho que todo estabelecimento que você tiver aglomeração, não aglomeração, porque jamais vai existir aglomeração novamente, mas eu acho que qualquer estabelecimento em que você vai ter várias pessoas ocupando um espaço, elas vão ter que utilizar máscaras. Mas eu acho que, assim, o caso específico da academia é algo que vai ter que ser visto com mais tato, com mais cautela, porque
como é que você vai fazer algum tipo de atividade física aeróbica, por exemplo, de máscara? É bem complicado isso, entende? Porque a máscara, quem usa a máscara o dia inteiro, como eu, ela dá uma sensação de dificuldade para respirar mesmo, sabe? Por mais que a máscara seja de pano, viu, Carol? Não, de Você utiliza a máscara e fica, puxa, às vezes você parece que está respirando e você não consegue respirar. Então, eu não sei exatamente como é que vai vir isso, mas para algumas atividades vai ter que ser estudado uma maneira de fazer isso. Volto a dizer, não dá para você praticar jiu-jitsu de máscara. Não, É impossível, impossível. impossível, não dá. Eu não, assim, em relação ao jiu-jitsu, eu até nem fico pensando muito, Paulo, porque se eu pensar, eu enlouqueço. Eu enlouqueço, né? Pensar quando que eu vou voltar a lutar, não sei, não sei. Então eu já pus na minha cabeça que é um passinho de cada vez e que o importante agora é sobreviver. Então quando eu penso que é isso, eu respiro fundo e sigo, tem que seguir, não tem jeito, né? Não tem o que E eu acho fazer. que principalmente o que a gente precisa tomar consciência é que se a gente estiver com sintoma gripal, por mais que a gente esteja com vontade de ir na academia, por mais que a gente esteja com vontade de frequentar o comércio quando o comércio voltar, se você estiver com sintomas gripais, fica em casa. Você tem que ter essa consciência enquanto cidadão. Quer dizer, eu estou com meu nariz trancado, eu estou com coriza, eu estou com um pouquinho de febre. Não é nada grave, não é nada que eu precise sair correndo para procurar atendimento. Eu estou achando que eu vou ficar gripado. Você não pode ir para a academia, você tem que ficar em casa. Porque você pode ser o vetor de alguma coisa. Nossa, e Se olha não que seja. eu vou te contar uma coisa muito louca isso. Há anos atrás, eu acho que eu era faixa branca de jiu-jitsu. Olha quanto tempo faz isso, imagina. Eu tô há 11 anos treinando jiu-jitsu. Então, 10 anos atrás, praticamente. Eu lembro, eu tava lá no ICA treinando e o campanha tava gripado. E ele falou assim, meu, nada como um treino para você suar a gripe. E eu sempre levei isso pra minha vida. Então, toda vez que eu tava gripada, eu pensava nisso. Não, eu preciso suar pra suar a gripe. E sempre dava certo. Eu sempre achava que aquilo resolvia. Ou seja, esquece, né? Esquece, porque você pode suar a sua gripe, mas talvez você tenha passado a sua gripe para outra pessoa ali Pra na hora do todo treino. mundo, né? Legalzona que eu fui, né? Caramba. Nossa, eu saí bem, saí tranquila, o resto Nossa, tudo ufa. zoado. É, o que, que tem os outros, né? Afinal, eu sou faixa preta. Mas o que, que eu ia perguntar? Nossa, fugiu. Eu fui brincar agora com você, acabei esquecendo o que eu ia te falar. Mas enfim, voltando lá à academia, né? A gente vai ter, com certeza, vai ter que mudar os hábitos das aulas coletivas, principalmente, né? Então eu acho. A minha pergunta agora é para você, assim, eu sei que é um pouco filosófico, talvez, né? E talvez seja uma impressão pessoal, uma posição pessoal. Ah, peraí, tem uma pergunta antes, da Monet. A Monet, ela tem um salão de cabeleireiro lá em Santa Cruz. O marido dela é faixa roxa de jiu-jitsu, treina com a gente. Ela escreveu aqui, olha, tem um salão e noivas remarcaram casamentos para setembro e outubro. O atendimento aumenta. Vão para a igreja, onde as pessoas sentam uma do lado das outras. Provavelmente terão que remarcar. Eu também acho. Tá? Essa questão do isolamento e da quarentena, eu acompanho muito um cara chamado Átila. Você deve ter ouvido falar nele. O Átila é um biólogo e ele Ah, é sim, um com cara do certeza. YouTube e tal. Eu já Aham. acompanhava ele há alguns anos por conta de um trabalho que ele faz num podcast que eu escuto bastante. Hum. E as pessoas falam que ele é muito terrorista, mas eu acho que ele é um cara muito pé no chão. Eu confio muito no que ele fala. Ele é um cara que estudou bastante, tem um currículo bem bacana em relação à virologia. E ele fala Uhum. uma coisa que eu acho que é verdade. É difícil a gente pensar numa vida como a gente tinha em dezembro para os próximos 2 anos. Eu Eu ia não te estou querendo perguntar dizer que a gente exatamente isso. eu não estou querendo dizer que a gente vai ficar como nós estamos, que as crianças vão deixar de ir para a escola, que as escolas vão estar fechadas, que as academias vão estar fechadas, que o comércio vai estar fechado desse jeito por 2 anos. Eu penso que não. Aham. Mas eu penso que as coisas não vão voltar a ser exatamente como eram, até a gente ter uma vacina eficaz e segura. Ah, tá. E o que eu entendo disso? Eu entendo que o termômetro vai ser o número de casos que vão surgir. Então, de repente, o governador ou o prefeito da cidade vai falar assim: não, vamos abrir o comércio aqui em Ourinhos. Uhum. Abrir o comércio. A gente está percebendo que o número de casos de Covid está aumentando.
fecha-se novamente, reduz-se novamente, aumenta o Entendi. número de pessoas, diminui o número de pessoas que estão circulando. Algumas coisas, Carol, Vai ser vão ter que teste. ser. Eu penso nisso. Entendi. E não é, eu não tô advogando aqui que fazer as pessoas de cobaia, fazer os grupos de risco de cobaia, pelo amor de Deus, hein? Aham. O que eu estou querendo dizer é que ninguém no mundo enfrentou uma situação como essa. Sim, A última epidemia de gripe que a gente passou foi em 1916, a gripe espanhola. sim. Não existia internet, globalização, não existia nada disso, quer dizer. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso e provavelmente devem surgir outras epidemias nos próximos anos. A gente acredita que sim, pelo menos os estudos apontam que sim. Uhum. E essa é a primeira vez que o mundo enfrenta isso. Veja, a Coreia, a China já haviam enfrentado no início dos anos 2000 o primeiro coronavírus, Aham. né, o SARS-CoV-1. E eles aprenderam, tanto que quando começou os casos da Covid-2, do Covid-19 na China, imediatamente eles fecharam Wuhan, porque eles já Entendi. tinham know-how disso. Aham. Agora, tirando a China, Japão, Coreia do Sul, nenhum outro país no mundo tinha know-how com uma epidemia como essa. Vide os estragos que isso está fazendo na Itália, na França, na Sim, Espanha, claro. no, Lógico. no Reino Unido, nos Estados Nos Unidos. Estados Graças a Unidos. Deus a coisa ainda não chegou nesse nível aqui. Aham. Mas o fato é que a gente vai aprender. É uma coisa que a gente jamais imaginava que pudesse acontecer e Uhum. que esse risco passou a fazer parte das nossas vidas daqui para frente. É. A gente está vivendo uma época histórica. Você vai poder contar isso para os seus netos e Muito para os seus louco, né? bisnetos. Exatamente. A Vai. gente vai estar nos livros de história lá no, né? Daqui a 100 anos, 200 anos vão estar falando da gente. E eu ia te perguntar exatamente isso que você respondeu agora. Quanto tempo você acha que a gente vai levar para voltar ao normal? Porque outro dia eu cheguei para o Christian e falei assim: eu já sei de tudo. O jiu-jitsu vai acabar. Nunca mais eu vou poder lutar jiu-jitsu. Você já me fala isso agora, que eu já estou trabalhando isso mentalmente e eu não vou sofrer. Eu cheguei a falar isso para ele. Ele falou: não, para, as coisas vão voltar ao normal. Vai levar tempo, mas vão voltar ao normal até sair uma vacina. Até principalmente porque assim, o tempo para você desenvolver uma vacina é longo, viu, Carol? O pessoal fala que socando o pau rápido, em torno de 1 ano e meio a 3 anos para você desenvolver uma vacina segura. E o lance não é nem você Gente, desenvolver a vacina. ó, eu tô dando risada porque a Isa, a Kiki estão dando risada do meu desespero que eu falei: vai acabar o jiu-jitsu. Ah, já espero o pior de uma vez. Não, imagina, o jiu-jitsu não acaba. Oh, aí sim. Por isso que eu vou convidar aqui só pessoas que têm algum tipo de raiz com jiu-jitsu, viu? Eu sou uma faixa branca eterna. É, sim, com certeza. Eu tenho Mas vai muito lá. tempo de faixa branca, né? Você é PhD em faixa branca já. Sou PhD em faixa branca. A questão para mim é que, assim, mesmo que a gente consiga desenvolver uma vacina rápido, para você poder produzir essa vacina para a população mundial, vai levar tempo, cara. Então, mesmo que você consiga uma vacina com eficácia bacana comprovada em ser humano, para você conseguir juntar o número de vacinas necessárias para vacinar a população do mundo, vai demorar. Então, até lá, a gente vai ficar nessa coisa de vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Mas vai durar 1 ano, 2 anos, no menor cenário, no melhor cenário, até você ter uma vacina eficaz. Mas até lá, eu acho que a gente vai desaprender um pouco a ser tão próximo um do outro, vamos dizer assim. A gente vai diminuir essa questão de abraço, de beijo, de carinho de um pelo outro, assim, nesses próximos anos, porque a gente vai Viu? querer se distanciar. E os shows vão acabar? Puxa, eu acho que não é que vai acabar, não, mas vai demorar para acontecer. Eu Né? acho que essa questão de. Por exemplo, Rock in Rio, Lollapalooza, né? Até Puxa, as festas aqui do Chileno e do Léo, né? A Vive La Fête, Golden Eleven, a
Nossa, puxa vida, esqueci a que acontece em Santa Cruz do Rio Pardo no final do ano, que é uma festa bastante famosa também. Tem a Chateau e tem mais uma que eu esqueci o nome, mas enfim, essas festas, por enquanto, Eu acho que está tudo suspenso. Não tem nem condição de ter uma festa desse tipo. E pior, nossa, né? Rock in Rio Pardo. Quando você libera o isolamento social, Hum, os efeitos eles não vêm imediatamente, né? Então, quer dizer, você libera o isolamento social aqui, você só sente o efeito disso em 2 a 3 semanas. uhum, Então, que é quando a doença se espalha. Então, a gente vai ficar nessas, de monitorar o número de casos, ver se a curva está ascendendo. A curva ascendeu, para tudo, volta, diminui, tira de circulação. Olha, a gente permitia 30 pessoas na academia. Agora a uhum, gente vai permitir 60 porque está tudo sob controle. aham, Voltou a subir. Volta a 30 o número de pessoas na academia. 30, Ó, tá. piorou. 15 pessoas na academia. Ó, piorou. Suspende a academia, fecha a Fecha. academia. Vai ser Nossa, que algo, loucura. eu imagino, mais ou menos assim. O pessoal vai sentir vai ter um termômetro de quanto a gente pode soltar a corda, quanto a gente pode puxar. Tudo isso, Carol, tá saindo da minha cabeça, tá? Não li nada Sim, sobre sim, isso, tá? Eu não sei sim. como a saúde pública vai conduzir essa situação, mas eu imagino que seja algo mais ou menos assim, porque eu entendo que a gente não consegue manter realmente o país parado, nesse momento é muito necessário, mas uma hora Muito. as coisas vão ter que, É. não voltar ao normal, mas vão ter que voltar a acontecer. Em Uhum. que proporção que elas vão voltar a acontecer, esse é o grande X da questão. Tem uma pergunta aqui da Monet de novo. Quem já teve o Covid, né, e se curou, se torna imune ou continua o vetor? Então, você se tornar imune e você ser um vetor são duas coisas diferentes. Então, você se tornar imune significa que você não volta a pegar o Covid. Tá? As evidências atuais, elas mostram que a imunidade do Covid é permanente, ou seja, se você pegou uma vez, você não pega novamente. Mas isso está sujeito a uma série de situações. O vírus ele pode sofrer uma mutação e você pode ser novamente infectado por ele. Então, Aham. mas a princípio, a ideia que a gente tem é que uma vez que você teve o Covid-19, você está imune, você não volta a pegar. Agora, o período de transmissibilidade do coronavírus varia em torno de 7 a 14 dias após o término dos sintomas. Por isso que a gente fala para isolamento do caso suspeito ou do caso confirmado por 14 dias. E é muito Aham. importante isso, porque, assim, se, por exemplo, vamos dar um exemplo que eu testo positivo. Eu começo a ter sintoma e testo positivo. E eu tenho que ficar em isolamento. Aham. O meu isolamento, Carol, na minha casa, é longe da minha mulher e é longe dos meus Sim, filhos. claro. Ou seja, eu tenho que passar 14 dias Sozinho. trancado no meu quarto, com a minha mulher deixando a comida na porta, eu pegando a comida, eu deixando o prato lá, ela tendo cuidado para manusear tudo aquilo que eu vejo. Então, assim, Aham. as pessoas têm que entender que assim, não é isolamento, as maiores taxas de transmissão são intradomiciliares. Então, se o seu marido tem, ou se eu tenho, a chance dos meus familiares pegar o coronavírus é de 80%. Então, quando a gente fala em isolamento de um caso confirmado, esse isolamento o sujeito tem que estar num quarto separado da família dele e Aham. passar o dia inteiro lá, sendo monitorado, claro, o pior ele vai ter que ir para o hospital, não tem jeito, mas Aham. ele vai precisar estar. Lógico. Olha, meu querido, o nosso papo está muito bom, porém, logo mais em breve o Instagram vai cortar o nosso sinal, porque ele tem um tempo que a gente pode ficar, depois de uma hora, ele corta e a gente está chegando pertinho de uma hora. Tá bom. Infelizmente, foi maravilhoso, maravilhoso o nosso papo. Acho que foi bastante esclarecedor, né? Algumas coisas. Eu acredito que, né, sendo epidemiologista que sou, né? Eu gosto muito das coisas que o governo vem fazendo, né, seguindo a linha científica da coisa, porque eu acho que é isso, né? É científico o negócio, não é político e tal. Claro que, infelizmente, tem política no meio, infelizmente, mas eu acho que a base é científica, então eu tô gostando bastante da postura e de tudo isso, né? Entendo também as pessoas que ficam muito aflitas por estarem com seus negócios fechados, porque é muito difícil, é duro, é dureza mesmo isso, né? E aí, queria te agradecer e que você deixe aí um recadinho final para nós, para nossa turma que nos acompanhou aqui. Eu acho que assim, Carol, a gente tem, nós todos somos seres humanos. E a espécie humana, os mamíferos de maneira geral,
eles têm alguns medos primais, que a gente chama. Então, medo de passar fome, medo de se sentir abandonado, medo de morrer, e principalmente medo da solidão e o medo do imprevisível. Então, toda essa Uhum. histeria está acontecendo porque a gente, como espécie, a, a, se a gente evoluiu como espécie querendo ter controle da situação. E essa é uma situação onde a gente não tem o menor controle dela. Então, isso desperta um medo na gente, que é um medo primal, que é o medo do imprevisível. A Uhum. gente precisa saber lidar melhor com isso. E entender que você procurar maneiras de se manter calmo, se conectando com aquilo que faz sentido para você, que te dá uma ideia de transcendente, que é, sei lá, estar com a sua família, Aham. praticar uma atividade física, ler um livro, mas procurar sair um pouquinho dessa coisa histérica de ficar só vendo o Jornal Nacional, só vendo o WhatsApp, só vendo notícia histérica, e se perceber também ansioso e se dar um tempo, se respeitar no sentido de, olha, essas notícias estão me deixando perturbado, então talvez seja melhor eu não ter acesso à notícia até eu me reequilibrar. E para Uhum. você se reequilibrar, você se junta com aquilo que dá significado à sua vida, seja Deus, seja a sua família, aquilo que é sagrado para você. É muito importante. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental também. Eu acho. E Concordo. o excesso de informação, eu estou vendo que o excesso de informação está deixando as pessoas paranoicas. E que a pior coisa que pode acontecer para a gente nesse momento é ficar paranoico. É. Então, procurem se acalmar, procurem fazer coisas que te dão prazer. Procura esquecer um pouquinho essa história de coronavírus, esquecer as suas dificuldades financeiras, esquecer as suas dificuldades pessoais e ser positivo, ter certeza de que isso é temporário, de que isso vai passar. E eu acho que isso vai fazer melhor para todo mundo. É. Uma coisa que assim, um exercício que para mim foi muito bom nessa, que me ajudou bastante, foi primeiro, né? Um belo dia eu olhei assim, eu pensei, gente, é como se o mundo tivesse morrido, né? Então, assim, tudo Hum. aquilo que eu ia fazer amanhã, eu não pude mais. Então, se eu quisesse ir no encontro, se eu tivesse marcado um encontro, eu tive que desmarcar, uma reunião eu tive que desmarcar, e ver minha mãe eu tive que desmarcar, enfim, tudo. Primeira coisa. Segunda coisa que eu pensei, eu falei, e se a gente ficar assim para o resto de nossas vidas? Vamos supor que fosse. Eu não vou ser mais feliz? Eu vou ser infeliz o resto da vida. E aí, a partir Sim. disso, eu comecei a achar felicidade dentro daquilo. Então, eu tô trabalhando muito mais, eu tô tendo muito mais força, eu tô encontrando coisas que me deixam feliz, praticando atividade física, né, que é super importante, que é isso que eu falo, é o hormônio da felicidade de graça ali, você produz rapidinho, né? E aí outras coisas mais, né? Cada um com a sua. Você falou ler livro, praticar atividade física, estar com a família e tocar um instrumento, que eu tô sabendo que você tá Bom tocando um também. instrumento, né? Tá tendo. O Christian logo mais vai participar do grupo. Eu não vou contar que ele me mata se eu contar o que ele vai fazer. É surpresa, né? Tem gente que resgatou o Atari, enfim. E aí cada um resgatar aquilo que gosta de fazer, né? Eu tenho uma amiga que tá fazendo bolinhos para vender, porque o negócio dela tá fechado, é uma loja bem pequenininha. Uma outra amiga que foi suspensa do trabalho temporariamente, porque ela tá gestante, né? Então a empresa suspendeu o contrato, ela tá ganhando, mas não tá trabalhando, e ela tá fazendo vasinhos de suculentas, né? Então eu acho que assim, é se redescobrir, de criar outras coisas, de procurar felicidade em outras coisas, né? Quem sobrevive é quem melhor se adapta, cara. E É, é assim que a gente vai. exatamente. É isso aí. Mas muito obrigada, querido Paulo. Foi ótimo estar com você. Perfeito. E aí, galera, para a gente encerrar a nossa live, para garantir o desconto na Verace, 10% de desconto no seu pedido com entrega grátis. Verace Pizzaria aqui de Ourinhos. É só ligar lá e falar: olha, a Movit invadiu a minha casa. Esse desconto ele é válido para quinta, sexta, sábado e domingo desta semana, beleza? Outra coisa, olha lá, o samurai tá fazendo pão para vender. Outro amigo meu que é cabeleireiro tá fazendo pão para vender. Tá vendo só? Outra coisa, para quem também é de Ourinhos, a Baguete está entregando marmitas deliciosas, e quem pedir a marmita quinta, sexta e sábado e falar que a Movit invadiu sua casa, também vai ganhar junto com a sua marmita
um brigadeiro. E assim a gente segue se ajudando, né? Isso é parceria, então eu falo que se todo mundo se ajudar vai ser bem melhor, né? Então, tô aí ajudando as minhas amigas estão me ajudando. E vamos pra frente, né, Paulo? Bora. Certo? Eu queria Não tem encerrar outra saída. então. Eu queria encerrar então falando uma palavrinha que a gente sempre fala no jiu-jitsu, que é os. Os- Muito os para a vida de vocês, meu povo, e até amanhã. Tchau, Carol. Amanhã nós teremos a live com o professor Fabiano, da unidade de Ourinhos, tá? Ele vai dar várias dicas sobre treinar em casa, a gente vai conversar um pouquinho. Quem tá com saudade do Fabianinho, vem comigo amanhã na live. Toda semana nós teremos um professor das unidades Movit Academia para conversar com vocês, tirar dúvidas e dar risada, enfim, para a gente se ver e trocar uma ideia, tá bom? Um beijo para todo mundo que participou. TT, beijos, beijos, TT. E a gente conversou um pouquinho antes, né? Lembra disso lá no seu consultório? Você até fez o pedido de vitamina D, não deu tempo nem de eu fazer. Um beijo, TT, um beijo, Isa, um beijo, Monê, Samurai. Um beijo pro Christian, meu queridão. Beijo pro Vilela, meu queridão, meu Perso. Perso tá com saudade de quem? Do Fabianinho, Perso? Beijos pra Kiki, minha cunhada, amiga, BFF Forever. E beijos para todo mundo. Ana Paula, que participou com a gente. A Maria, que participou com a gente aqui, estava aqui com a gente. Eduardo, deixa eu ver quem mais. Xande, Drica, Elisandra, Amanda. Nossa, muita gente. E é isso. Cuidem-se. A gente cuida da saúde de vocês. A Movit está invadindo a sua casa. Um beijão bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Agora eu vou dar aula de jiu-jitsu.